sexta-feira. A última edição da semana, hein? Bom, a gente agora volta para o primeiro assunto de hoje, que é PCC e CV. Afinal de contas, hoje, a decisão dos Estados Unidos começa a valer. E as duas organizações agora são terroristas para os Estados Unidos. Essa decisão amplia o poder das autoridades dos Estados Unidos para investigar, bloquear bens e aplicar sanções contra pessoas, empresas ou entidades que mantenham relações financeiras ou ofereçam apoio a essas facções. Para a gente entender tudo que muda e como está ali o clima dentro do governo, a gente vai chamar já a Marília Ribeiro, nossa repórter, que está todo dia aqui com a gente no Acorda Metrópolis. Bom dia, Marília. Bom dia, Nath. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Boa sexta. É isso, a partir desta sexta-feira, dia 5 de junho de 2026, o PCC e o Comando Vermelho passam, então, a ser tratados aí nos Estados Unidos como grupos terroristas. Esses atos foram publicados nesta sexta em uma espécie de diário oficial americano. E o que esses atos tratam, Nath? Eles tratam justamente de trazer aí essas facções criminosas como organizações terroristas. Os atos foram assinados pelo secretário Marco Rubio e os documentos enquadram as facções como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais. A gente lembra que o anúncio sobre esse assunto foi feito na última quinta-feira, dia 28 de maio, pelo secretário Marco Rubio, e ele veio logo após o encontro entre o pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro, ele que visitou a Casa Branca na última semana, e em seguida nós tivemos então esse anúncio. Desde então, o governo brasileiro vem trabalhando ali, fazendo reuniões com representantes dos Estados Unidos para tentar intervir nessa decisão. Mas fato é que a partir de hoje, então, o PCC e o Comando Vermelho serão tratados como grupos terroristas. E o que isso deve mudar na prática, Nath? Nós temos, então, com essa entrada em vigor, nós temos que essas facções, elas passam a integrar a lista americana de organizações terroristas, e a medida, ela tende aí a aumentar a atuação de órgãos contra-terrorismos dos Estados Unidos e permite que o PCC e também o Comando Vermelho deixem de ser tratados como narcotráfico e crime organizado. Essa medida, tendo ela em vigor, ela passa então a receber o tratamento americano voltados então ao terrorismo. Temos também aí a questão envolvendo o apoio que pode virar crime sob a legislação americana. A legislação dos Estados Unidos, ela prevê punições para pessoas e empresas que forneçam apoio a organizações classificadas como terroristas. O conceito, na verdade, ele é muito amplo e inclui recursos financeiros, serviço logístico e outros tipos de assistência. Além disso, essa decisão, ela deve também ali colocar em seu guarda-chuva a questão envolvendo os bancos e empresas, elas tendem aí a ter uma investigação maior. Com essa medida, as instituições financeiras e empresas brasileiras com operações ligadas ao sistema financeiro americano podem ser pressionadas a reforçar os métodos de controle para evitar relação direta ou indireta com integrantes ou empresas associadas a facções criminosas. Bens que forem identificados em território americano ou sob o alcance da legislação dos Estados Unidos podem ser congelados. Temos também aí essa medida, ela pode interferir na questão das restrições migratórias e também de vistos. Pessoas enquadradas pelas autoridades americanas, elas podem enfrentar restrições de entrada nos Estados Unidos, além também de outras medidas migratórias. Importante a gente trazer aqui, Nath, que nada disso, nada dessa medida, ela muda a legislação brasileira. A decisão americana, ela não interfere nas leis que estão em vigor aqui no Brasil e também não transforma o PCC e nem o Comando Vermelho em organizações terroristas perante o território nacional. O Brasil continua tratando esses grupos como organizações criminosas.
Esses são alguns pontos, Nath, em relação ao que essa medida deve afetar. O governo brasileiro continua trabalhando, tentando fazer negociações. Temos ali o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também tentando intervir nessa questão envolvendo as instituições financeiras e também as empresas. E a gente aguarda também, né, a partir dessa sexta, um posicionamento do governo, que já havia emitido uma nota na última semana, criticando a decisão americana, chegou a mencionar nominalmente o nome da família do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa nota que foi divulgada, mas hoje a gente aguarda então um novo posicionamento, já que já começa a valer de fato a partir desse dia 5 de junho. Esses grupos então se transformam em grupos terroristas diante da legislação americana, Nath. Perfeito. Marília Ribeiro trazendo um resumão aí do que dizem esses documentos, do que começa a valer hoje e como ela bem reforçou, esse é um entendimento americano em relação a essas organizações brasileiras e dentro do Brasil a situação segue a mesma. Vamos esperar todas as reações aí efetivas do governo brasileiro. Marília vai continuar em cima dessa história e daqui a pouquinho também ela volta com detalhes de outros assuntos importantes aqui de Brasília. A gente vai seguir nesse assunto.